Para plotar um gráfico do tipo de FTR, onde a gente tem mais de um espectro, no mesmo gráfico, e tu queira separar os espectros, né, para eles não ficarem todos juntos, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A mais fácil é tu simplesmente importar os dados aqui para o Origin, né? Eu tenho três aqui de exemplo diferentes, certo? E você simplesmente botar um gráfico de linha. Então, você clica aqui na interface para gráfico de linha, vai abrir essa outra janela com as planilhas que você tem, né? E daí você vai selecionar o que é o eixo X, o que é o eixo Y, e vai adicionar esses dados para fazer o seu gráfico, certo? Estão plotados aqui, estão adicionados. Eu pessoalmente gosto também de selecionar todos os dados que eu vou plotar e agrupar, porque daí o Origin dá uma coloração diferente para cada um deles. Então, quando você clicar OK, vai ter o gráfico aqui, os dados, só que tá tudo junto. E isso complica para a gente fazer a análise. Como é que a gente pode daí separar esses dados? A gente poderia simplesmente vir aqui, né, criar uma outra aba, quer dizer, uma outra coluna, dizer que, sei lá, essa coluna aqui é a coluna B mais um. Aí isso criaria um espaçamento de um entre dois dados aqui, dois grupos de dados, e a gente botaria essa diferença. Esse é o jeito meio ruim de fazer. A gente também poderia ter os dados separados aqui certinho em colunas, que é o que eu vou fazer agora. A gente poderia vir aqui e criar duas novas colunas. Se o eixo X for igual entre elas, vem aqui, coloque outra coluna, coloque mais uma coluna, certo? Seleciona o eixo X das duas outras, todas as outras colunas que seriam Y, que seria o nosso dado aqui do FTR, de um Raman, um difractograma de raio-x, né? Enfim. E daí, deixa eu ver onde é que estava aqui, a gente vem aqui, ó, quinta opção aqui de gráficos, clica nessa setinha aqui do lado e vem aqui, ó, linhas destacadas por um offset de Y. Quando a gente clicar aqui, ele já vai graficar daí pra gente os dados separados, tá vendo? Do jeito que a gente quer. Mas outra maneira é pegar esse gráfico que a gente já tinha aqui todo junto, clicar duas vezes, clicar aqui em Layer, né, nos detalhes do plot, vir em Stack, e onde está aqui Offset, a gente tira de nenhum, None, e clica em Individual. Se a gente clicar em Alto, só de exemplo, e clicar em Aplicar, ele vai fazer a separação aqui de 8% entre os dados, mas automaticamente, mas se a gente clicar em Individual, a gente vai poder mover esses dados aqui com o mouse, né? Exatamente para onde a gente quiser, que é um pouco melhor, ao meu ver. Aí quando ele fez, quando ele moveu os datasets e saiu da escala, daí para fazer o reescalonamento aqui automático, a gente pode simplesmente apertar Ctrl mais R e ele reajusta os escalas dos gráficos para aparecer todos os dados. Então, você pode ver aqui, ó, a gente clica uma vez para selecionar os dados, depois clique e arrasta, ele vai arrastar todos os dados naquele dataset. Daí, nesse tipo de gráfico, de FDR, Raman, fatograma, normalmente é interessante a gente identificar quais são os picos que estão aparecendo no gráfico. A gente pode descobrir qual que é o valor deles com essa ferramenta aqui, o Data Reader. A gente clica nela, vai abrir essa janela, indicando qual que é o valor de x, que no nosso caso é o número de onda, e qual que é o valor de y, que seria a intensidade daquele pico, mas como a gente está com um deslocamento aqui, ela pouco importa nesse caso. E daí a gente simplesmente vem aqui,
clica mais ou menos onde está o pico e daí a gente identifica o número de onda dele, que seria daí relacionado com o grupo funcional. Se a gente clicar para a direita no nosso teclado, ele vai deslocar essa cruz aqui para a direita, se clicar para a esquerda, vai deslocar para a esquerda, que seria a gente andando nos pontos mais à direita e nos pontos mais à esquerda. Idealmente, a gente vai analisando ali o valor de y até o máximo que tiver, e daí a gente sabe que esse é o pico. Por exemplo, se continuar para a esquerda aqui, está diminuindo, se continuar para a direita aqui, ele também está diminuindo. Então, esse pico aqui seria exatamente aqui. Certo? Eu sei que ele é em 719 centímetros na menos um. Eu posso daí identificar ele com uma setinha, faz alguma coisa assim, e boto um texto, isso que é o 719. Daí a gente pode aqui editar o tamanho da fonte se quiser. Ou para botar uma linha aqui, indicando o pico, ligando diretamente ao X, por exemplo. Vamos dizer que aqui seria o pico em 2915. A gente clica duas vezes sobre o eixo X, por exemplo, só para abrir essa interface aqui, que seria para editar o gráfico. A gente vem aqui em linhas de referência, seleciona uma linha vertical aqui. Nessa caixa aqui, seria o valor no eixo, a gente bota aqui 2.915, fecha aqui com linha, e vocês vão ver agora que quando eu clicar em aplicar, ele vai fazer uma linha exatamente 2.915. Só que ele não está indicando qual que é o valor. Então a gente vem aqui em Label, marca, aplica, e agora ele identifica que nessa linha a gente tem o valor de 2.915 e, ao menos para esses dados aqui, eles todos coincidem nesse mesmo valor. Para algumas amostras pode ser que o pico se desloque um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, e daí isso pode ser que seja importante para o teu caso, por alguma razão. Então, dessa maneira aqui, com uma linha vertical, é interessante para esses casos, pois a gente consegue comparar as amostras diretamente, daí se teve um deslocamento. Se não tiver isso, esse método aqui na seta, apontando para o valor, já é bem razoável.